estamos aqui começando mais um Menu Brasil. Eu tenho o prazer de receber, na verdade ele está recebendo a gente, né? Porque nós estamos no restaurante dele, o Vasco. Para quem não conhece o Vasco, ele é o proprietário do restaurante Cenário aqui em Campinas. Nós estamos em Campinas, interior do estado de São Paulo. Eu odeio falar interior, Vasco. Nós não somos mais interior. Só que a gente é uma metrópole, mini pô, metrópole. uma mini né? metrópole. Tem tudo aqui, pô. Não é uma metrópole, é uma mini capital. Exatamente. Vasco, por que Vasco? Me fala aí isso. O Vasco vem do meu avô, que não são portugueses, são italianos. Por parte do meu pai, família italiana. Eles vieram da Itália mesmo, fugidos da guerra. E por parte de mãe tem uma mistura de francês, com italiano também, espanhol. Nossa. Mas o Vasco vem do meu avô paterno, que chamava Vasco Moretti. Nossa. Meu pai Vasco Antônio Moretti e eu Vasco Antônio Moretti filho. Nossa, gente. Eu juro pra você que eu achava que era um apelido. Todo mundo acha que é português, todo mundo acha que é apelido, Eu ou que achava é que era um família de apelido. português. Família de português. E me diz uma coisa. Por que restaurante? Da onde surgiu isso aí? O restaurante foi o seguinte. Meu pai é da área de alimentos. Meu pai ele era do ITAL, Instituto de Tecnologia de Alimentos, aqui em Campinas. É uma empresa governamental que ela faz testes para lançamento de produtos no mercado, ela faz avaliações de produtos que estão entrando. E um irmão dele, ele já queria montar um segundo negócio, né, uma segunda renda. E meu tio Marco, eles, com mais um sócio, eles compraram uma padaria. Tá aqui mesmo, Campinas? Isso, acho que foi, salvo engano, foi em 1980, 79 ou 80. Ali na João Jorge, fica do lado do 8º Batalhão de Polícia Militar. Certo. E ficaram alguns anos lá, daí eles decidiram partir para restaurante. Aqui era um bar universitário, aqui era um chão de terra, tinha umas árvores aqui, era aberto, fundo, tinha um bambuzal, tinha uma chaminé. Cara, Era bem diferente. imagina isso, Rodrigo. E era bem legal. E aí eles compraram e foram mudaram a estrutura, né? Deram uma reformada e mudou a segmentação. Daí montaram um restaurante. E no início era um restaurante, sempre foi restaurante, sempre voltado para um restaurante. Mas no início virou muito bar. Então tinha poucos bares na cidade. Então era um bar aqui que lotava, mas parava a rua, parava o Coronel Quirino, tinha que ter segurança na porta, gente para entrar, aqui o corredor. Hoje mudou um pouco aqui a estrutura da layout. casa. Mas aqui a entrada antes era diferente, aqui, né? Logo nesse corredor aqui principal, e ficava tudo lotado, o garçom não conseguia passar com bandeja, era... Tinha muito bar aqui na Coronel. Aliás, Na falando, Coronel, falando no restaurante, onde a gente está, isso mesmo. a gente está no Cambuí. O Cambuí, em Campinas, é o coração da parte de entretenimento de Campinas, vamos dizer assim. Já manda o endereço, Tem manda o endereço. restaurante. Rua, A endereço gente está todo. na rua Coronel Quirino, número 1682. O CEP aqui é 13.025.002. Show. Nosso telefone 3252-5333, DDD 19. Nós vamos colocar isso aí tudo na legenda. Inclusive, segue a gente e vai seguir eles também agora. E tem o WhatsApp também, que é 999-539552. Tá fazendo pedido nesse Tá fazendo bastante pedido, faz pelo site também que a gente tem. O site é Cenário Campinas, Cenário Restaurante. cenariorestaurante.com.br. Tá. E Voltando ao assunto de como você caiu no restaurante. Aí eles tinham a padaria, da padaria eles resolveram comprar aqui. Aí mudou era um bar de universitário, mudou para parte de restaurante, começou a vender parte de churrasco, carnes nobres, né? Certo. Meu pai, como era da parte de alimentos, ele conhecia bastante fornecedor, gente frigorífico. Mais fácil, certo. E no início ele conhecia um dos diretores da Braslo. Salvo engano, a história é essa. Esse cara, ele dormiu um dia, acordou o dono do McDonald's. O McDonald's estava vindo para o Brasil. Nossa. E aí eles falaram assim para esse cara:
Dormiu num berço de ouro, né? Exatamente. Não acha, não? Dormiu pobre, acordou milionário. Salvo engano, a história é essa que eu tô falando. Que eu ouço desde moleque. Certo. E o McDonald's chegou para esse cara e falou assim, ó, nós precisamos montar um centro de distribuição para todas as lojas do McDonald's do Brasil. E você vai ser o responsável. Então esse cara, ele fornecia para todos os McDonald's do Brasil. Faz os frangos, os hambúrgueres, aquelas que são os empanados. Nossa. E aí ele fazia, por ele ser conhecido, meu pai já da área de profissional, ele fazia essa BNS e fornecia alguns frangos pro meu pai, uma parte do frango. Era um frango que chamava Lemon and Pepper. Hoje tem um tempero que chama isso, né? Tem tempero. Mas esse frango ele era temperado a vácuo, com limão e pimenta. Cara, Era um frango... Você sensacional, né? cozinhava Cara, na Rodrigão, água, deu sem água na boca tempero, aí? e comia já. Tirava da água e comia. Tem esse aí pra experimentar? Não tem mais, cara. Era uma máquina... Eles meio que fidelizaram, como é que fala? Quando você coloca só você tem... É só eles que ficaram com esse tipo de Eles frango. tinham isso daí. Só que eu não sei por que acabou, cara. Era uma máquina gigante, esse frango ele passava dentro dessa máquina e era temperado por, acho que é extrusão que fala. Intrusão. Com limão, a base de limão e pimenta. E ele era temperado, saía a vácuo, daí, nossa, era um frango. Maravilhoso. Você colocava na água fervendo, cozinhava ele na água fervendo, sem tempero, tirava e comia. Gente, Era um show. Ficou obsoleta a máquina? Será que mudaram? Não sei, na época eu era mais moleque ainda. Eu acho que isso aí é uma questão de direitos mesmo. Quando é então... um negócio, só a gente que vai ter. E aí você entrou... Quando? Você falou pra mim antes, né? Cara, desde os 13 anos. Que eu entrei? É. Cara, 13 anos, cara. Aí meu pai... Eu entrei aqui em 86, 87. Eu fiz uma coisa de moleque. Tava começando a aprender a guiar. E meus pais nunca saíram de casa, eles sempre estavam em casa. E aí um dia, eles não estavam, a gente deu uma festinha pros moleques da rua, os amigos da rua, e um deles ficou quente. Falei, puta, precisa levar pro hospital. Tô começando a aprender a guiar. Meu pai tinha acabado de comprar uma caravana diplomata zero, aquelas coisa linda. 4.1, acho que era 4.1. 4.1S. Linda. E eu peguei o carro e fui levar ele pro hospital e Ai, meu Deus. toquei uma guia. Nossa, cara, ele me pôs para lavar copo. Lavei copo o ano inteiro. Então foi a vontade... Tinha muita vontade de trabalhar no restaurante, viu? Aí lavei copo o ano inteiro. Aí nunca mais parei de trabalhar. Fiz tudo aqui dentro. Já se meteu e Aí ficou mesmo. Virou a eu alma. Sou advogado, né? Eu Certo. estava trabalhando no escritório e em parceria eu era colaborador para levar cliente. A gente conhece muita gente, então eu estava de captação. Sim. E nesse ínterim meu pai ficou doente, meu pai não estava legal. Meu pai teve que fazer um pulmonar. E ele teve que se afastar. Aí no que teve que se afastar, Você já estava aqui. aí eu vim para cá. Se não tem eu não tu, estava aqui, eu vai vim pra tu cá. mesmo. Se não tem tu, vai Aí tu eu mesmo. voltei e assumi. Certo. E aí a coisa começou a mudar um pouco, as coisas que... Veio com a sua visão, com a sua Isso. forma de mudar pensar. um pouco mais. Que era... Eles vinham muito lá de trás, né? Acho que esse restaurante ele é super tradicional aqui em Campinas, gente. Caso vocês não conheçam, não tiveram a oportunidade ainda de vir, eu garanto a vocês que, com certeza, será um dos melhores lugares que vocês virão aqui em Campinas. E graças a todo esse histórico, essa tradição que ele traz, essa bagagem que você está cantando para a gente aqui. Obrigado pela... Isso é bem legal mesmo. E nesse meio tempo, rolou muita coisa, né? Aí mudou, foi... As carnes, a carne, na verdade, a nossa carne aqui é a mesma carne... Desde sempre. A gente está aqui há 36 anos, a mesma carne faz 30 anos. Quantos anos você tem, Rodrigo? Nem fala, vai. Acabado. É muito tempo, É a mesma gente. picanha faz 36 anos. Isso a gente não muda, que é padrão, né? Então tem coisas que a gente não dá para baixar a qualidade, Sim. não tem como. Uma coisa que eu sempre fico pensando com relação a restaurantes é como que eles não, você no caso, e muito poucos, passam por
todas as crises e turbulências que tem no mercado. E toda essa mudança de geração também, porque é muito tempo, é uma vida isso, um restaurante, né? Como é que vocês passam por essa turbulência, mantendo a tradição e sem querer, como que eu posso dizer, copiar, não é copiar, é seguir tendência. Vim várias vezes aqui, e você sabe que nós tivemos revistas com anúncios dele na época do papel, agora coisa, Tudo tá digital. tudo aqui, né? E você não é que você não mudou para ficar bom, você não mudou para continuar bom. E eu vi, durante todo esse tempo que eu tive revistas e publicidade com gastronomia, que muitas pessoas saíram do mercado por tentar mudar demais. Na verdade, a gente tem um padrão, né? E esse padrão a gente não pode sair muito, desfocar. A gente pode até tentar inserir algumas coisas novas, mas o que é carro-chefe nosso, a gente não pode mudar. O time que está ganhando não pode Sem dúvida. mudar. Algumas coisas a gente insere, agrega. E quem bate o pênalti é sempre o cara principal do time, né? Sim. Nós estamos gravando agora, acabou a Copa, para quem não sabe, o Brasil está fora. E é isso. Então, eu estou vendo aqui, eu sempre notei, desde quando a gente se conhece, que você está sempre à frente aqui. É diferente de alguns restaurantes que eu vejo que colocam um braço direito lá, um responsável, e vai viajar, vai passear. E não é assim aqui não, gente. Na verdade, a vontade é muito louca, né? A vontade, às vezes, é de fazer isso aí. Mas aí tem um nome, né? Tem uma responsabilidade. Aí vem meu pai nas minhas costas. Exato, cara. Que exatamente. Eu imagino. Uma coisa que eu não... É muito complicado. Eu entendo perfeitamente o que você está falando. É um legado. Chama legado isso aí. Meu pai lutou muito para que isso acontecesse. Para que a gente ganhasse todos os mais de 20 prêmios que a gente tem na parede da frente lá. Vocês não estão vendo, mas isso aqui é muito premiado. Sensacional. E eu não posso deixar isso cair, né? Que isso, cara. Jamais. Meu pai não tá mais aqui com a gente, infelizmente. Pô, cara. Meu pai pra mim, ele era assim. Era um parceirão, era amigo. Trabalhava com ele o dia inteiro. Tudo que ele precisava eu fazia. Então a minha relação com meu pai era muito, muito estreita, muito próxima. Então pra mim eu converso com ele todos os dias. Meu pai já faleceu faz 1 ano e 5 meses. Mas eu converso com ele todos os dias. Quando eu tenho dúvida, eu pergunto para ele. Mostra alguma coisa para mim. Desculpa até assim. Sim, mas cara, fica tranquilo. Tenho isso daqui é vida real, isso aqui. Eu choro. Isso aqui é vida real. Isso daqui não é fake, não é uma entrevistinha. A gente tá batendo um papo. Eu tô no trânsito, eu me pego conversando, eu choro, eu sou muito emotivo. E eu trouxe isso para cá. Isso Sim. aqui basicamente a sua vida. Virou minha vida. Eu tô aqui o dia inteiro. O que precisar, o pessoal me liga toda hora que precisar fazer, resolver, tá acontecendo isso. E a casa tá andando, porque a gente saiu de uma pandemia aí, né? E bem, andando muito bem. Que perdemos muita grana aí, mas graças a Deus, as coisas, eu falo, Deus é fudido, cara. Ele providencia, né? Eu não foi à toa que eu voltei para cá. Não. Quando eu voltei para cá, eu comecei a segurar, guardar as coisas, juntar grana, e foi a grana que salvou a gente na pandemia. Na verdade, tive mais o Pronamp também, que graças a Deus, esse governo fudido. Que todo mundo fez. Primeiro governo, vou falar agora também. Tenho 50 anos, estou com 49 anos. A primeiro governo honesto que eu vejo na minha vida. Que deu... Que fazendo as coisas mesmo honesto, que o cara não rouba. Porque se o cara roubasse, tava todo mundo soltando rojão, porque todo mundo quer arrancar o cara fora, né? Urgente. Que querem voltar aquela mamata, aquela... Que agora esses vagabundos desses PT, nem sei se eu posso falar aqui agora. Olha, opinião, gente. Opinião, cada um tem a sua. A gente aqui abre para tudo. Você tem que falar o que você pensa. Certo? Porque o PT só fodeu com o país, né? Só fodeu com o brasileiro em si. Veio dizendo que ia ajudar e só fodeu com tudo. É complicado. Só se completou. Mas vamos voltar para Vamos, bora lá. Vamos falar do seguinte.
oportunidade de ouvir você falando sobre essa questão. Você passou e às vezes você manteve o carro-chefe. Você teve algumas experimentações de trazer alguma coisa que ficou no cardápio, ou trouxe e depois voltou para trás? Falando de isso. Alguns pratos a gente testa, mas não tem boa aceitação, e aí tira. Tem que ter o time dele assim para sentir. Tem, porque senão ele vai fica ocioso no cardápio, né? Sim. Então você tem que dar uma renovada, tem que mudar. Você sabe que o Menu Brasil, dessa deixa sua, nós pensamos justamente nisso, que vai ser um quadro que nós vamos estar fazendo também, que chama-se Sugestão do Chefe. Nós vamos estar filmando um prato que o restaurante, o estabelecimento, indica para vocês. Vocês já devem ter ido em algum restaurante, você já também deve ter ido, que você abre aquele cardápio gigante, você não sabe o que você vai comer. Você fica meio perdido. E sempre vem o garçom e fala, olha, esse aqui é bacana. O garçom também não sabe o que você gosta. Se gosta de peixe, de carne, do que você gosta. Nesse sentido, nós vamos estar mostrando também aí alguns pratos aí que vão ser coisa mais gostosa do mundo, para vocês terem também uma base, um norte aí para ir no restaurante. Mas bora lá. Você falou também da pandemia. Você falou da política aí, pesado da política. Fico até com medo, mas é isso aí. Você quase a metade do país. E aí, na pandemia, você já trabalhava com o sistema do delivery? Esse bendito delivery, cara. Nunca. Como é que foi isso? Isso pra gente, até hoje eu tô aprendendo. A gente já passaram esses 2 anos, mas é um negócio que a gente nunca trabalhou. E carne é difícil. Vou dar um exemplo. A pizza, a gente está muito acostumado a levar para casa. Sim. Só que pede uma pizza na pizzaria. E ela não é igual. Pede uma pizza na pizzaria, come aquele pedaço, põe ela na embalagem para levar, vai na sua casa e come. Ela é totalmente diferente. Só que a gente acostumou desde criança a comer pizza. Não dá muita atenção. Então a gente não repara nisso. A carne é um produto que a gente vem para comer ela suculenta na mesa, gostosa, quentinha. E você colocou ela na embalagem, ela muda o sabor. É uma coisa assim, até hoje eu não estou Pra você, tipo, é a morte. Pra mim é a morte. Porque eu um prato maravilhoso. Uma carne top. E aí eu coloco na embalagem, eu coloco aqui na embalagem, eu tiro ali na frente, ela já mudou o sabor. Já é outra coisa. É impressionante. Mas já está fazendo delivery? Não, sempre fez. Continuamos fazendo. Nosso delivery aumentou muito. Estamos trabalhando com o iFood e até com delivery próprio. Mas essa alteração que dá no sabor da carne, para mim é outra experiência. Muito negativa para mim. Certo. E para o cliente também, né? Porque quem está acostumado a comer a carne aqui, sabe? Fala, nossa, que carne. E ele vai para casa dele, muda o sabor, é diferente, muda a textura. Porque a carne, ela cozinha, ela solta um calor ali dentro da embalagem, e aquele ar quente começa a girar ali dentro, e ela dá uma cozinhada na carne. Então muda o sabor. Muda completamente. Ela dá uma cozinhada a mais do ponto que ela estava. Entendi. Curiosidade, tem desperdício de comida em restaurante? Ah, tem sim. Não dá para falar que não tem. Tudo que volta na mesa é lixo. As nossas porções são bem servidas. Eu estava pensando nisso, sempre pensei nesse tipo de coisa. As pessoas que não Eu até diminuí. Como que você fez para até isso? Diminuí o tamanho da nossa cumbuquinha. Certo. Que você está falando de arroz. Isso, de arroz. As porções também deu uma diminuída. E a ideia é essa, é não jogar coisa fora. Se o cliente quiser mais, tá à vontade, pode pedir, a gente manda mais para a mesa. Uhum. Mas eu diminui a quantidade na porção que vai, porque voltava muito e a gente jogava fora muito. Nossa, outra coisa, pensou, Rodrigão? Eu não posso doar a comida. Eu queria doar para uma instituição de caridade. Eu sei que minha comida é boa, minha comida é excelente. Foi feita hoje. Por que eu não posso doar para uma APAE, para um lar dos velhinhos? E me parece que a lei não permite não posso doar. Que isso seja feito. Não posso doar. Cara abriu um vinho aqui, tomou metade. E aí, esse vinho? Que dó, gente. Na verdade... Imaginou? O cliente, se ele quiser, ele leva a garrafa embora, Ele leva embora Mas muitos deixam. Deixam aí, né? Não estão muito preocupados com isso. Falando em cliente, ele tem sempre razão? Já voltou o prato aqui? Uma vez ou outra volta, né? Sempre tem. Sempre não.
Mas já teve Eu, situações, particularmente, lógico. a carne... A gente tá aqui há 36 anos, não tem como não. Chega o cara com uma carne muito mal passada, eu peço pra voltar. Eu não gosto. Não. Você gosta, Rodrigo? Carne mal passada? Vampiro, cara. Aí Gosto ao ponto. Depende da carne. Ao ponto. ao ponto e o tipo do que o cliente pede também, né? Se o cliente pediu ao ponto, ela tem que vir aquela meio rosadinha, Sim, mas já um pouquinho já cinzentinha, sabe? pra cima. No Isso, centro dela, rodado pra cima. Ao ponto menos, ela tem que vir aquela bem vermelha, sangrando mesmo por dentro. Sim. Então e tem o ponto mais, que daí é já mais passado. Isso é o cliente que pede, né? Entendo. Se o cliente pede uma ao ponto e chega ao ponto menos, pode voltar. Volta. Não tem como, né? Carne não tem problema, ela pode voltar, não muda o sabor, não afeta nada na churrasqueira. E você, que é o cara que tá aqui o tempo todo, como é que você acha que é o ponto certo? Eu como ao ponto para menos. Eu também. Você gosta Bom pra mim. Ao sangrando? ponto Você pra menos. gosta de matar Bom pra mim. o boi, né, Rodrigo? O ponto para mais não, ela seca. Aí você perde a suculência da carne, né? Perde o sabor dela, a maciez, que ela começa a ficar mais dura. Muda a textura dela, inclusive. Tem carne que é mais legal ter, tipo assim, só selada fora e dentro ficar aquele vermelhão. O cara tá querendo uma aula de Então, culinária, Eu tenho pô. 36 anos de experiência. Caramba. E é quem que pode falar. Na verdade, é o tipo de carne, né? Que você faz, que você prepara. Por exemplo, filé mignon. Se você der uma selada nele por fora, tá ótimo, porque um filé mais alto, para quem gosta, ao ponto menos, tá ótimo. Você tem que deixar um pouco mais na grelha, né? Pra ele passar um pouquinho mais. Fala uma coisa, essa moda aí de jogar ouro na carne. Isso aí eu acho... Que isso, cara? O que seria isso? Minha esposa falou que esse ouro aí já existe faz muito tempo, que isso aí é normal para confeite, Eu não para um monte de pesquisei, coisa. eu não fui pesquisar isso aí. O cara, você viu que o cara na Copa, ele pegou na taça da Copa, cara, teve até um problema, falando de futebol, você sabia que esse dono desses restaurantes aí, o cara, Salt Bay, se não me engano, o nome dele. Algo assim, se eu falei errado, vocês me corrijam aí, gente. O cara tava lá, inclusive o Messi deu uma maior, deixou o cara falando, assim, o cara foi lá cheio de mão para dar pro cara. E esse negócio da carne aí virou assunto total, pela seleção que foi comer lá, os caras... E tem esse tal desse ouro aí, cara. O que você acha desse tipo de doideira aí? Pra mim é uma loucura esse negócio, cara. É uma marketing, né? É perfeito marketing que eles fazem, né? Não sei, eu não estudei, não fui pesquisar. Sobre a folhinha, é uma folhinha. Pra mim, eu fui ver, parece Mas que... é um tempero, não sei Não como é. É um cara. mineral, o que é? É um metal? Uma folhinha que ela desintegra praticamente. Então, mas o que é? Ouro, 24. Então é um metal. Aí que tá. E aí? Agora ele me pegou. Rodrigo, ouro não, desintegra praticamente. O que causa isso? Qual a consequência disso pro ser humano comer isso? E pra saúde? Ou é Entendeu? só uma frescura da grande? Né? Porque você fazer é o marketing, né? Se for um marketing de jogar o salzinho, como ele faz? Muitas churrasqueiras aqui têm feito. Tá, né? Pegou essa mania doida assim de fazer a poesia assim, jogar, né? Sim. Esses pedidos. É isso Pelo aí. amor de Deus. Eu estava comentando com um amigo meu esses dias. Eu fui num aniversário e tal, e o cara fez a carne toda sem sal, cara. Pôs o sal depois. Esse negócio procede? O colocar o sal depois é para que ela não perca o sangue. Porque o sal desidrata a carne. Se você colocar o sal seja 10 minutos antes. Lacra ela. Não, você consegue fazer. Eu já fiz picanha assim. Não, mas é diferente. Eu fiz picanha inteira no forno. A peça inteira, com sal grosso inteira. Ela Eu fiz coberta com uma inteira. costela isso aí, cara. No Achei que forno. ia matar a costela. Ficou top. Ficou muito boa. Não consegue ter um sangue ali dentro ainda. Se for um bife... Não, se for bife, ele... Mas é a peça, que você acabou de falar. É a peça inteira. Se você colocar uma peça fatiada, um bife mesmo, perde tudo o sal, o sangue. E ela desidrata, né? Então não fica legal. Cada pedido louco, né? Isso aí. O frango, você pode temperar ele até de um dia para o outro. Peixe também. Mas a carne não. A carne você tem que sal e grelha. Muita gente faz na grelha e põe... Muita gente não, alguns, né? Poucos. E passa o sal depois. Mas... Esse negócio de descongelar a carne, eu fiquei sabendo que
você tem que deixar, na verdade, do dia pro outro também. Você tira ela do congelador e põe ela na geladeira. Mas ninguém faz isso. Joga lá debaixo da água lá, 2 horas antes. deixa o negócio lá tomando banho, joga aquilo lá na A gente é churrasqueira. brasileiro. Tá nem Não. aí. Mas faz. o correto que falo mesmo é deixar na geladeira. De um dia pro outro. Top. Ela descongelando devagar, aos poucos, devagarzinho. Carne que descongelou, qualquer carne que descongelou, proteína, jamais descongela de novo. Não pode congelar de novo. Congelou, faz ela ou... Então, até uma coisa boa. Desperdício. Então, eu tô fazendo certo também com cerveja. Disso, ela não É. congelou, não usa mais, não tem como. Eu vi com ele. Que? Ele tem essa formação de advogado, mas e a parte de culinária? Você fez alguma coisa? Ou foi na raça também? Foi como eu falei, eu comecei aqui com 13 anos de idade, né? Então eu fiz Começa tudo aqui. a aprender. Não tem como não tá fazendo. Fiquei ajudante de cozinha aqui um tempo, eu ajudei a montar salada, pouco tempo. De barman, coisa que, fiquei uns anos. Nossa, De atendimento, barman. o tete a tete com o cliente. Um garçom no caixa. Garçom já fui 2 vezes aqui, cominha, né? Ajudando garçom. Certo. Vai tirar os pratos. Aliás, me explica isso aí, como é que é esse negócio aí? Tem o chefe, subchefe, o garçom, o cozinheiro, é tudo nome para gourmetizar esse negócio de chefe. Na minha cabeça, gente. Eu acho que quem cozinha é cozinheiro. Chefe. Mas é isso mesmo, é um nome Uma coisa para deixar ele da atualidade hoje, bonitão. para dar uma pompa no Vem o garçom cargo. e o cominha é o cara que ajuda o garçom. O garçom é o que atende, tira os pedidos, leva na mesa. E o cominho é o ajudante de garçom, é aquele que está começando, que ele tira os pratos sujos da mesa, ele leva os pedidos, as bebidas, por exemplo. Geralmente é separado, um garçom leva a sua bebida, outro garçom leva os pratos, um garçom tira só os pedidos. Eu vi em alguns bares, principalmente isso, que tem praças, né? Sim. Porque senão o cara fica louco. Se todo mundo chamando o mesmo garçom, como é que faz? São praças que o cara tem que atender. Isso. Você sabia disso, Rodrigo? São as praças legais. Fala uma coisa, né? A gente falou dessa carne de ouro, falou desse negócio aí. Tem alguns pedidos estranhos que o povo faz aqui? Um pedido muito estranho, que eu nunca mais esqueço, eu até comento de vez em quando. Carne de porco, a gente... Isso é costume nosso, ela comer bem passada, né? Um ponto Claro, mais. parece que tem um negócio lá, se fizer ela mal feita lá, dá ruim. Cesticose. E teve um cliente aqui que veio, ele pediu a carne de porco assim, mas totalmente crua, assim, ao ponto menos. Nunca na minha vida eu tinha visto aquilo, e até Consegui hoje pensar nunca em mais eu comer vi. Foi a única vez que eu vi. Tá com limão na carne? Não diz isso? Não, normal. Foi Um sal limãozinho pra normal. matar, pelo menos, né? Uma coisa. Não. Eu nunca mais esqueci disso. Carne de porco. E, aliás, uma das novidades que a gente tem aqui é uma carne de porco. Chama Duroc. Ela é muito saborosa, parece um bacon. Ela é muito boa. Ela é tipo Ela é parte mais do pro lado lombo da do porco. picanha do porco, aquela picanha. Ela Adoro parte do ela. lombo do porco. Ela é um pedaço alto de carne, sem gordura, Nossa. muito saborosa, parece um bacon. Muito boa, muito boa. Ela vem com o quê de acompanhamento? A gente serve o molho barbecue, a farofa e vinagrete. E a pessoa pode pedir aí um arrozinho. Pode, uma coisa. pedir arroz, porções. Falar em pedir arroz, cara, eu tenho 2 meninos, 2 crianças. Como é que é com criança aqui? Porque, Tem prato infantil. cara, eu nunca consegui comer o mesmo prato e eles comeram o mesmo. Cara. Então tem prato infantil, né? Que ou a carninha ou o franguinho. Certo. Arroz, feijão, Facilita a fritas vida. e uma carninha ou um franguinho. É o que criança come, né? Tem omelete também, se quiser fazer um ovo frito. Aí já é vida, porque É. o meu menorzinho, que ele tem 6 anos, um belo arroz e feijão e um ovinho frito, em qualquer restaurante, Uma não batatinha falha. frita. Também, né? Você também, o É, Rodrigão isso também aí. tem uma menininha pequena. Duas. Pra todo mundo, né? Criança é criança. Falando em criança e tudo mais, tem gente que você, 36 anos, você tá aqui, viu crescer no restaurante? Nossa senhora, tem gente que eu vi começar a namorar, hoje tá com neto. Caraca! Vários. Não é? Começaram a namorar aqui, hoje estão com neto. Nossa, que sensacional. É o que eu falo sobre você ter o pé fincado na sua raiz. É. Você vê o que eu falo sobre restaurantes que tentam seguir as modinhas? Essas modinhas, Tem a clientes maioria que vai embora. Eu já começo a... Já me emociono. esse cara, ele tá hoje... Fala tudo o que você tem que falar, meu amigo. Tem clientes que... Aconteceu agora. 2 casais.
eles vieram e um tava descendo, um tava morando acho que em Manaus, lá pro norte. Não sei quantos anos, 10, 15 anos. E o outro tava morando em Chicago, Caramba. também décadas. E esse tava morando em Chicago especificamente, ele desceu aqui com a esposa no avião e falou assim, onde a gente vai comer? Vamos no cenário. O tempo que a gente vai lá, vamos no cenário. E eles vieram aqui comer e falaram, Vasquinho, ó, é impressionante, parece McDonald's. O gosto e o sabor da comida é a mesma coisa. Padrão cenário. Isso é muito legal, isso é gratificante ouvir. Sem Isso é muito sombra legal. de dúvida. Gostoso que eles estavam viajando e decidiram vir aqui. Não, exatamente. Moram nos Estados Unidos há quantos anos? Desceram descendo com o avião, falando onde a gente vai almoçar. Isso é legal. É gratificante, isso é muito gostoso. Tem clientes que vêm aqui todo final de semana. Que é um Famílias padrão. que vêm todo final de semana. Aí deixa de uma, 2 semanas, depois volta de novo. É muito. Isso é. Top. O público é bem fiel, graças a Deus. Ah, sem dúvida. Me fala uma E coisa. ultimamente tem vindo bastante clientela Dessa- nova também. Dessa situação que eu ia falar, pessoas novas, como que você está trabalhando hoje para captar esse pessoal novo? Ah, mídia digital. Mídia digital não tem mídia como, né, digital. cara? Instagram, Facebook, Google. Google muito. Google traz muito cliente. Né, E assim, naquela- a gente tem que cativar o cliente. O cliente novo veio lá sair. Você faz promoções às vezes? Esse negócio de Groupon sumiu, parece. Ah, isso eu acho. Isso não é legal, Não, isso- não traz. Isso é. Banaliza, você acha? Então, eles põem um preço no seu produto para vender o negócio. Não era legal. Eu acho que eles Eu trabalho com eles produto. fecharam, não acabou? Esse negócio de Groupon, a pandemia Acabou. Quiseram fazer com a minha casa de açaí lá, eu falei, acabou sai com esses caras eu trabalho aí. com produto de alta qualidade, né, meu preço. Não é eu o tô pagando perfil, pequeno né? R$119. Cara. Não é um perfil, mas foi uma febre, hein, cara? Esse negócio Sim. invadiu aí uma onda, todo mundo fazendo esse tal de. Falei já o nome de Groupon, de peixe urbano, que depois virou o mesmo, enfim. Não foi muito bem utilizado, Não. isso aí. Aí a gente vinha. Isso não aconteceu aqui, que, na verdade eu não participei, né? Mas nego vinha para comer só, porque você fazia essa promoção, chamava um carro, um boi de piranha, que a gente fala, né? Sim. Põe aquilo lá de atrativo, mas o cara vai vir na sua casa e vai ver outros pratos, outras Sim, bebidas, é outras um porções. início de uma relação. Isso. O cara vinha só comia aquilo que ele comprou E e tchau, nunca mais obrigado. voltava. Entendeu? Tem isso. Eu não vou negar, não, cara. Eu já fiz muito isso, viu? É. Eu acho que o Rodrigão já fez. Eu já fiz também. Falei, olha, eu vou lá, se tem um suco e tem um prato, eu vou provar para ver se eu gosto Mas disso é aí. isso aí, né? E é bem. Em outros também consumi quase o triplo. Quase o triplo. Que você chega, enfim, não por ser Mas aí ruim ou vai não. do Mas seu style daquele dia, no né? momento. Isso, Estamos com no fome, momento. ó, tô com isso aqui, vamos lá. Mas já teve lugar que eu fui pra falar, depois eu virei cliente. Sim. Tem lugar que você fala, cara, Sim. não dá. Você vai lá pra experimentar, mas aí você fala, cara, realmente. Isso é legal. Ah, eu falei pra você, o tempero aqui, o sabor da comida. É padrão, cozinheiro nosso que faz 33 anos tá com a gente. Nossa, gente. Sabe Entendeu? tudo, né? Então, Cozinheiro ou cozinheira? cozinheiro, o Joaquim. Isso é um segredo de Estado. O Joaquim é Joaquim veio de onde? Joaquim é baiano. trancado, Você o cara. encontrou ele ou você já achou Não, ele? ele já trabalhou, começou a trabalhar aqui com a gente. Ele trabalhava num restaurante aqui em Campinas, não sei qual que era agora. Mas ele saiu de lá e veio trabalhar com a gente e está aqui até hoje. E é nosso braço direito, é um cara fudido. Muita Não tem responsabilidade. como, né? Mais de 30 anos junto, Não, cara. É praticamente irmão. Tá correndo junto com Ele, ele. o Gídio, o Geraldo, os caras aqui são. Veste a camisa. A equipe é unida. Veste a camisa, eu fico de olho fechado em casa, sabe? Isso é. Top. Tô sempre atento com tudo, olhando tudo, mas eu sei que se eu precisar largar, sabe? Tá bem cuidado da casa. Tem um respaldo. É. Um respaldo. Em falar em casa, você almoça em casa? Cara, esses dias eu tenho Mas tu almoçado com a almoça minha mãe. Minha mãe tá sozinha, né? Então Certo. eu tenho almoçado com ela. Mas eu almoço muito aqui. Almoça aqui. Almocei aqui hoje, na verdade. Hoje eu almocei aqui. Tava com a minha mãe, até pouco antes de eu vir pra cá. Almocei. Eu sentei na mesa com ela, ela almoçou. Ela que tava conversando, almoçando, bateu um papo. Depois eu vim pra cá e almocei aqui.
E digo só uma coisa, fala só uma coisa aqui para não perder esse chavão. E os filhos? Já tá começando com 13 anos ou não tem? Como é que é? Eu não tenho filho. Ah, e agora Eu tenho como é duas que vai? cachorrinhas, cara. Como é que vai ser essa geração nova agora, cara? Eu tenho 2 Isso sobrinhos. aí eu quero saber. Eu 2 sobrinhos. Se quiserem, é só vir pra cá. Como é que é o Já nome começa- deles? Põe os nomes na mesa. É o Henrique e o João Pedro. Vamos ver se vai puxar aí essa Se o quiser, sangue de porta do aberta. restaurante. É um prazer pra trazer eles aqui, começar a ensinar tudo aí. E deixar pra eles, porque eu não vou ter herdeiro. Caramba, cara, foi uma opção ou foi te opção, levando a foi vida? opção. Uma opção. Quando eu tinha 20 e poucos anos, eu falei, pô, cara, como é que tá o mundo hoje, né? Quando eu era moleque, tinha 8, 10 anos, era tudo certinho, correto. Uma coisa que eu lembro muito, cara, que depois de 84 que entraram esses vagabundos, que são os militares, minha casa era aberta. Acho que a maioria das casas era aberta. Aberto que você fala. A grade mundo na pequeno, frente. geralmente A minha casa não tinha primeiro. Não Depois tinha muro, depois era casa. depois um murinho pequenininho com uma gradinha. Tá. E aí depois minha bicicleta dormia na rua, na garagem. Se acontecer isso hoje. Não, o carro era... Meu pai, eu lembro muito bem disso. Eu lembro disso. Não tinha dinheiro, não tinha cartão, não tinha cheque, não tinha cartão naquela época. Meu pai andava com um bolo de dinheiro. Acho que todos os pais andavam. Com um bolo de dinheiro. As coisas, fazer as transações. Exatamente, uma capanga de couro e um bolo de dinheiro. E eu lembro disso. A gente foi à padaria, era um Fusquinha. Largou a chave no contato, a capanga de couro dele em cima do freio de mão, cheio de dinheiro, com massinha de dinheiro. A gente entrou na padaria, tinha um monte de amigo do meu pai, ele ficou lá um tempo, uma meia hora, sei lá quanto, eu fiquei brincando com padeiro de massinha. Tá. A gente saiu, tava tudo lá, chave no contato, os vidros abertos, capanga de couro com dinheiro ali. Era outro mundo. Outra vida. E essa época a minha bicicleta dormia pra fora, na frente da garagem. E aí, depois de um tempo, roubaram a bicicleta. Aí meu pai pôs um portão que dava até 1,80 m na sua altura hoje. Dá uma dificuldade aí só. Aí depois de um tempo, roubaram entraram, meu pai tinha caravana, tiraram o vidro da caravana e roubaram o step dela. Nossa. Aí ele fez até o teto, hoje é uma jaula, que tá até hoje lá. Nossa. Aquele ali é o Joaquim, ó. Joaquim, vem cá. Esse é o Joaquim. Nós vamos ter que fazer um papo com esse Joaquim, rapaz. Esse cara, olha aí o homem. Opa, e aí? Ó. Senta ali, Joaquim. Joaquim, Esse é o Rodrigo, senta aqui. Juliano, Como é que vai? e esse é o Joaquim. Joaquim vai Vamos aqui no participar a meio, aqui, partir agora. Se banca aí, Joaquim. ó. Senta ali e fala com a Bater um galera. papo. Esse é um cara que eu tenho muita consideração por ele. Muito. Sem sombra É de um cara que dúvida, tá é aqui muito faz tempo. Pô, esse 33 cara vai anos. fazer ele chorar, pô. Isso é só alegria, não é não? Ô, É só alegria. Só alegria. Dá muito trabalho? O homem aí dá muito Pouco, trabalho? né, Joca? Né, Joca? Não, aí a gente, A coisa roda direitinho aqui. graças a Deus, não tem o que falar, não. Mas tem umas horas que eu Sei se sou se meio pega nervosão, aí. eu sou... Não se pega não, porque a gente nunca se pegou. A gente sempre conversa, dá tudo certo. Mas tem umas horas que eu fico meio nervoso aí. Imagina, coisas igual erradas, irmão, né, pô. João? Irmão, você tem irmão? Tem. Pois é, quantas vezes você já não brigou com ele? Vixe, Hoje várias, né? Hoje eu a tô gente nunca passando brigou, isso. O Joca a gente nunca brigou. Não, Eu tô com os dois menininhos lá, pelo amor de Deus, um com 5, outro com 13, só porrada no de 5, 6 anos. E depois eles estão se beijando lá, se abraçando. Eu tenho duas irmãs. Quando eu era moleque era coisa de assim. louco. Eu sou judoca, aí vinha as duas pra bater em mim. Entendi. Eles são mais velhas ou mais Eu novas? sou uma gêmea comigo, a Veridiana, Certo. e a outra é mais nova, a Camila. Tá. Um ano e meio mais nova. E aí era ataque soviético e no aí cara. as duas em cima de mim. Caramba. Vocês receberam algum famoso aqui, Joaquim? Você já veio aqui e que atendeu um cara cheio de graça, que nossa, aquele. E aí, pra gente famosa aqui, Sim, hein? bastante. Fala uns aí, Joca. Você- Que você lembra Eu aí? nem lembro mais, assim. Eu sei que veio, né? Agora os nomes mesmo assim. Que Aquele chega. cara que já morreu também, aquele. Estamos com 2 microfones aqui, esses dois resolvem vir aqui, ó, top de bola. Assim que é aqui. No jogador Brasil é de isso aqui, é futebol, para quando saber vai, da história Aí, do negócio. Atriz, Jogador, Beatriz de novela, veio. Tinha uma pizzaria aqui, não sei, não, ela tem ainda, que tinha uma parede cheia de risco lá, o cara chegava e Filhinha. rabiscava o... Filhinha, do nosso amigo José. A coisa. Inclusive, José,
Tá convidado já para participar do Menu Brasil aí. Vamos fazer uma com você aí. Ah, o Fellini vale a pena. Uma E- casa super tradicional de Campinas também. Acredito que seja uma das melhores de Você massa. é amigo de donos de restaurante? Ah, Como é que é bastante. esse lance da concorrência? Tem concorrência. Cada um tem o seu. Uma casa de carne, pô, você tem um prato de carne e outro cara também tem um prato de carne. Cada um tá Eu puxando a quero sua... muito que ele tenha sucesso, cara. Todo Porque mundo. eu tenho, Aqui- tem público pra todo mundo. Aqui mesmo ganhou várias vezes meu carro de Campinas. Eita, e, ó, deve ser o cara aqui, ó. É ele que é um dos responsáveis por isso, Com certeza. com Esse toda é, certeza. esse é. Alguém já tentou comprar aqui o restaurante? Falar, eu levo ele, eu só compro se levar ele. Alguém já chegou pra você e falou, vamos levar? Pra mim, não, mas acredito que pro meu pai, pro meu tio e pro outro sócio, eu já deva ter tido uma proposta. Umas assim, propostas, É. né? Umas- Daí eu umas não coisas. tava no comando, né? Não era comigo, né? Aí não- E já teve muita gente chamar ele na mesa para falar, eu quero cumprimentar o chefe. Ah, bastante gente, hein, João? Já. Bastante gente. Dá aquela Eu moral pra levo ele na falar. cozinha, inclusive. Eu falo, ó. Levo na cozinha. Como é que você faz essa salada? Mágica. Eu falo, ó, você pode filmar. Eu deixo filmar. Falo mesmo. Pega o seu telefone, vamos lá, você filma. Porque eu tô aqui a vida inteira. Eu faço, tempero uma boa salada, mas eu não consigo fazer igual o tempero dele. Meu Deus do céu. Nossa, é impressionante. E é verdade isso. Os clientes perguntam, eu falo, ó, pode pegar seu telefone, vamos lá, você filma ele, pode filmar ele fazendo a salada. Caramba. Eu tenho essa certeza. O cara porque, é mágico, é porque bruxo. eu não consigo. É, bruxo. Olha só, isso que você está falando, para gente que começou a fazer o podcast Menu Brasil, é um problema que a gente pensou. Falou, será que o cara vai deixar a gente filmar ele fazendo, pelo menos parcialmente, o prato? À Porque às vontade, vezes tem aquele aqui é- segredo que o cara não conta para ninguém, nem para a esposa. A gente Tem- ficou pensando, será que os caras vão deixar? Na hora da sugestão do prato, né, que vai ser o quadro que a gente vai apresentar, o pessoal vai ver o prato e vai falar, cara, o que será que esse cara fez nessa carne para ficar desse jeito aí? Vai ser bem bacana. E você já teve alguma proposta para sair daqui? Já. Como é que foi esse negócio? Conta pra gente. Eu tive bastante proposta. Agora eu não saio daqui porque. Fica puxando de qualquer jeito, querendo tá. Mas por causa que antes que eu era o pai dele aqui, nossa, pra mim era uma pessoa que eu nunca, eu assim, vou falar sincero que É família, né? um homem que nem aquele ali, eu acho que só ele aqui, se qualquer filho, pode fazer, né? Entendeu? Que demais. 25 anos que eu falo pra você, viu? Foi uma coisa Sensacional. Top. É nesse Bom, momento eu que a gente falo vê o pra que, você. que é, o que faz sentido E na eu vida. falo uma coisa, eu sou uma pessoa sincera, hein? Eu sou uma pessoa que eu falo, Claro. entendeu? É uma coisa que, olha, já falei pra ele várias vezes aí, ó. Várias vezes eu falei pra ele aqui que, nossa, Sensacional, cara. Deus Sensacional. levou, mas um pouco que deixou uma coisa muito... Tá muito recordação recente. boa, Tá viu? muito, tá muito Entendeu? recente o negócio. Isso é Muita uma coisa recordação legal boa. que, com Boa. todo mundo que eu converso, é a mesma. Uma coisa que você não Olha, eu tem. perguntei, eu já fui várias vezes, era 2, 4 vezes, 3 vezes por ano que eu ia fazer comida na casa dele aqui. Caramba. Era Só vários. joga. Quando tem as Demais. festas grandes lá. Era, Tinha festa em casa pra 100, 120 pessoas. Mas Tem coisa festa de tipo de fim de ano, Festa de fim de ano. festas específicas. Não assim, Indiano. Também, Minha mãe minha mãe é do Hospital da PUC, né? Então eu trabalhava com os médicos do otorrinolaringologia. Então eu fazia muita feijoada pro pessoal da medicina. aquela união deles lá. Um encontro, vamos dizer assim, deles. Turma do meu pai também. Fez várias, né, Joca? vários, Feijoada, nossa, um Nossa. monte. Fala, Bacalhau. bacalhauada. Pense nisso, Rodrigão. Pense, uma festa, o cara vai lá cozinhar pra você. Ah, Agora, uma coisa que eu queria saber é o seguinte: na hora lá, você vai comer na casa da sua mãe. Você leva a comida ou você é a comida da mãe lá? várias vezes eu levo daqui, que o Joca faz. Mas- Faz uma quentinha pra levar. A minha mãe tá veinha hoje. Não veinha, né? Mas eu tá mais quietinha, né? Mais tranquila. É. Não dá pra Então, ficar saindo aí pra tudo quanto é canto, né? A ajudante dela faz. Ainda mais com esse ela negócio de pandemia aí, é melhor Não. segurar a onda. Ela fica em casa, ela é caseira. Certo. E Escuta, aí eu como lá com ela. você tem algum prato que você gosta mais? A hora do almoço eu sei, você tem que comer aqui. E é você que faz a comida, é ele que faz a comida. O que você faz pra você comer? várias coisas, né? Assim, O que você mais gosta de comer, Joca? É. Fala um prato que você mais gosta de comer. Seu predileto. olha, pra mim, daqui, pô, pra mim, assim, picanha e frango
Com com provolone. provolone. Frango com provolone. Mais uma. Ele falou da picanha, do prato de picanha, falou da do porco, e agora brotou mais uma, É, o que é nosso um carro-chefe frango com provolone. No off ele falou de um contra também. Os nossos conta carro-chefes são disparado há anos. Vem mais perto aqui pra Dispara- gente. senão disparado- não vai sair. Disparado há anos o nosso carro-chefe são a picanha e o frango provolone. E O que é um- acompanha o frango provolone? Olha, o prato, assim, vamos por assim, o prato é o executivo, acompanha arroz do nono, arroz branco, arroz carreteiro. Né? Agora, Nossa, a la que carte delícia. não, Adoro, a la carte só adoro acompanha. arroz carreteiro, cara. Nossa, maravilhoso. o arroz carreteiro dele é. Maravilhoso. Aliás, eu tento é top, fazer. cara. Eu Tem nego que tento fala, fazer vim comer cozinhar. arroz carreteiro. Vim só pra comer carreteiro. É verdade, eu já vi um cara, aquele que faz na raia da... Ah, esqueci a raia que era. Um dia eu estava conversando Tem um com ele. programa aí. Ele falou para mim que aqui em Campinas nunca achou. Eu falei. Ou arroz carreteiro. Esse frango provolone, Tá, depois. Deixa eu saber aqui esse arroz carreteiro. Já que falou que não tem segredo na cozinha, como é que se faz um bendito arroz carreteiro? Porque eu faço o arroz primeiro e misturo depois a carne. É assim mesmo, Tá certo? tá certo? Porque tem gente que faz misturando a carne já. Já Não, faz Aí ele no fica cozimento. não. Meio Grudado. papado. E ele Aí- muda aí até a papa. cor do arroz, né? Aí papa, você Então tem que faz a fa- carne. você cozinha Eu não a sei. carne, Vocês fazem com uma carne maravilhosa, com certeza. É, A minha é carne carne de vermelha, resto de churrasco mesmo. carne- Uma delícia. A melhor que eu tenho em casa é essa. Aquelas Não fala nada linguicinhas. dessa coisa, não. Não, Deixa eles falar, linguicinha vai. que acabou. Hã? Aquela carninha, arroz Fatia carreteiro de Você casa. aqui no é esse aí. restaurante ofendeu o pessoal. Não, eu não, tô contando lá em casa. É. Lá em casa. Você vai. Fica tranquilo. Fica tranquilo, tudo bem. Você não vai comer esse arroz carreteiro que eu faço. Sua casa eu não vou comer, não. Eu quero o dele aqui, ó. Gente, Fala, é, Joaquim, dá uma pincelada no uma pincelada carreteiro. nesse carreteiro. Não, o carreteiro daqui é um carreteiro simples, né? Assim, fácil de fazer. Diga lá. Eu cozinho a carne, o arroz, depois põe a margarina e misturo o arroz na margarina, uma carne seca e salsinha. Pronto. Salsinha no finalzinho No dela. final, para ela ficar verdinha, para não ficar, né, secando. Aquele fiozinho de sal que ela Não, o Sem sal já sal? não coloco Sem mesmo. sal? Não, é porque já o arroz já vem salgado, a carne é salgada, que é aquela carne seca. pode já vai desandar o faz, né? negócio. Ai, meu Entendeu? Deus, isso deve ser bom demais, Rodrigo. Ixi, Maria. É boa. E o frango com provolone? O frango. Curioso também. O frango provolone são 2 fatias de filé de peito, aquele sem sassame, sem gordura, sem cartilagem. As fatias são grelhadas, aí coloca uma fatia de provolone no meio, põe uma fatia por cima, vira um sanduíche. Um Uma sandubão. fatia de filé de peito, provolone e outro filé de peito, grelhados. E aí, na hora que derrete, vai pra mesa. Nossa. Com molhinho curry. É o que que é o você molhinho da falou da casa aqui. entrega. Não dá pra levar isso na casa de uma pessoa. Não, mas o frango dá. Ele O não frango fica. não muda o sabor, não muda, o frango não altera, o frango normal. E o queijo? É a carne. Ele pode até endurecer um pouquinho, mas ele não muda assim. O frango você consegue colocar no micro-ondas, não muda, não é muda. verdade, eu não A tinha comida fica pensado boa, nisso. não muda. Agora, a Verdinha carne, a assim, carne né? muda. Verdinha não precisa nem colocar É. micro-ondas. A Você carne jogar um muda. A pouquinho mais. carne é uma coisa que. Mesmo porque a experiência que eu tenho com micro-ondas, dependendo do que você põe lá, ele vira uma borracha. Sim, pizza. Vira borracha no micro-ondas. É uma massa, geralmente a massa. Qualquer massa. A A massa de pão. Isso é um toque. Molha a mão, molha o pão por fora, só molha assim. Umidifica ele pouquinho. Põe no micro-ondas e tira. Você vê que ele dá uma voltada. Isso é um toquinho. Ah, eu vou fazer assim. Pão amanhecido, sabe? Sim. Essa Pão vocês não conheciam, nem eu. Fica a dica aí pra Essa é a vocês. dica do meu pai. Aí, ó. Assim, Olha, isso é experiência. molhava a gente. mão na torneira, passa em cima do pão, só mão úmida. Micro-ondas, 30 segundos, 10 segundos, sei lá quanto é a potência do micro-ondas. Fica Caramba, show. velho. Muda. Falar pra vocês. Dá uma revivada Dá no nó em pão. pingo d'água. Dá nó em pingo d'água esses caras. Vocês dois juntos que desenham os pratos que vai fazer? Ou, né, Os pratos são padrões, ou faz já é tempo, padrão, né? vocês- Na verdade, quem fez a maioria dos pratos foi meu pai, né, Joca? Foi, verdade. Foi. E aí cardápio padronizou. Ficou padrão. Você Mudou pouca coisa. busca alguma coisa de fora? Então, o que eu falei, às vezes uma outra carne nova a gente entra com ela, né? Por exemplo, esse duroc, que é bom demais. Agora, eu assim, na minha opinião, né? Que nem o Durocos aí, outros caras aí,
Eu acho que o Vasco deve botar assim, com batata frita, mandioca, polenta, arroz carreteiro, noni. Aí eu acho que pega bem. Fica maravilhoso. Você dá pitaco nas carnes, na forma. Vocês conversam? Vocês têm Na esse tipo de produção reunião? Olha o que ele falou agora. Para servir Pô, o prato eu dessa acho que forma, isso é entendeu? fundamental. Isso Você é dá não, isso essa a gente união faz. é sensacional Na verdade, de vocês, gente. Na verdade, eles são a parte da frente, né? A frente de batalha. Sim. Então, eles recebem as informações que a gente tem que mudar, onde a gente tem que seguir. Então, a gente tem que olhar isso aí. Sem dúvida. Muito Porque bom. às vezes a gente, você vai estar muito tempo que está aqui, então eu acho assim que assim, tem prato aqui que pega bem, eu acho que é isso aí. Eu Muito acho bom. que, né? Porque Fazer um acompanhamento dela. Mas tem alguns pratos também que param de sair, a gente tira do cardápio. Por exemplo, aquela carne joca, que é o mignon com o contrafilé, só que é a grandona, lembra? eu sei. Não é aquele bisteca, lapão, né? é... Aquilo que me chama. Esqueci o nome dela agora. Esqueci também. E não saía. Era muito grande, uma carne... E muito alta demais. Era É um alta. prato para uma pessoa. Dá até para duas, até para três Por pessoas isso, comerem. talvez, a pessoa pede uma vez, fala, nossa, Mas a muito pessoa não grande. pedia. Então ela... Como que era o nome dela? Uma carne excelente, muito boa. Aquela casa tá É o mais mignon fina, e contrafilé. Mas ele Cortava era mais alto, fino, talvez. era acho que quase 10 centímetros de altura. Alto, bem alto. Era quase 1 quilo de carne. Era Nossa. bastante. E aí você tira. É isso aí. Então Eu- tire do cardápio, porque não Agora, foi recente a saída. Você sabe, Sim. o que eu acho assim, muito prato atrapalha um outro. Muito prato não é legal Você também. entendeu? É o negócio que a gente está sonhando em fazer aqui para vocês, que é justamente uma sugestão, Uma sugestão. para o cara não se perder. Sim, Hoje eu vamos venho assim. como, por exemplo, o frango, maravilhoso, nossos- ou depois eu... O carro-chefe, os carros-chefes, a picanha, o frango provolone e o chouriço. Esses são imbatíveis de venda, vende Isso aí bastante. Isso aí é... Frango aqui, eu falo a verdade, Vende. Maravilhoso. O frango e a Vende. picanha são os que fica É. competindo, eu vejo as vendas, ficam competindo com o outro, assim, de vendas. Sensacional. O que se fala? O que eu... Essa parte mais administrativa dele, você vai focar depois. Sim, a questão do trabalho mesmo, de ter um restaurante. Eu acho que é bem isso. Que trabalho? Como é que é para comprar tudo? Como é que sabe quanto que vai comprar de carne, de arroz? Como Mas que a gente tem um funciona padrão na isso? semana, né? Eu tenho um padrão de compra da semana, então eu sei. Na verdade, quem me pede hoje é o churrasqueiro, o Gil. Que Dá uma olhada no estoque na hora e ele faz a compra da semanal pelo repõe. pedido dele. Mas a gente tem um estoque também para trabalhar, né? Depende de dar um boom aí, você tem que ter uma margenzinha de sobra para não ficar na mão. Não pode faltar para o cliente, né? Agora De aqui jeito nenhum. é uma coisa que onde eu já trabalhei, que não assim, uma coisa bem combinada, bem certinho, não estraga nada, Não estraga rogada nada. não. É muito difícil Não, isso, eu imagino. Você tem um Você padrão ter- de compra, né? De controle, de Entendeu? saída. Então você Porque onde eu já trabalhei tem pessoas que às vezes não tá nem aí. Deixa lá, né? Eu já vi vários falar, eu não vou falar dizer assim, ele é rico, me larga para não é assim. Sim. Eu Não, acho não. assim, eu tô aqui, o que eu puder fazer de bem para ele aqui, eu vou fazer. Claro, você está no barco Entendeu? junto, né? É isso que eu tô falando. Você tá Agora, no barco junto. E é um por bom assim, tempo no vamos barco, né? supor assim, porque ele tem sido adquirido, eu vou fazer para ele arrumar. Então a gente tem que pensar isso. Não é porque não é meu, eu não tô São nem aí. parceiros, entendo. Você entendeu? Está certíssimo. E certíssimo. Eu reflete acho- na casa isso, né? Se Sim. tiver um produto legal, reflete na casa. É o que a gente está falando hoje. Uma informação positiva, eu falo para você fala para ele. Mas uma negativa, cara, Você ela vai espalha ver. assim. Você põe no outdoor, milhões, né? é Sabe, brincadeira. Uma mensagem negativa no Google pra gente é a morte, cara. É, A gente trabalha. Aí vem sabe, às vezes um errinho que De nada, né? sabe, às vezes como pode acontecer na casa de qualquer um. sim. E ele vai dar aquela puta esculacha no Facebook não, no Google. Nas Isso redes. é né? ruim, Vai é lá. nas redes sociais, Ou geral. boca aberta aí para amigos. Como é que você lidar com esse tipo de coisa? Né? Não só na internet, mas aqui dentro. Não tenho muito, né? Graças a Deus não tem muito, mas já aconteceu já. Acontece, né? Que E aí você sabe que você vê pelas palavras da pessoa que é maldade, sabe? Falente, Que é né? maldade. Olha, eu acho- Falar besteira.
Sabe o que eu penso sobre isso, Vasco? Eu penso que nós estamos vivendo esse momento de intolerância. Esse momento que você não pode falar uma palavrinha errada. Mas isso é da que esquerda, todo mundo cara. vem te engolir. Isso é da esquerda, não é Você da acha direita. que é, Porque a de gente... cunho A gente... político? Mas total. Mas Não é que é os cunho político, virou um adolescentes, as mimimi. crianças... Mas o adolescente tá totalmente esquerda. Olha a escola, as escolas e universidades como é que estão. Então tudo é um problema. Você falou a palavra certa, é mimimi. Tudo é um Mesmo. problema. A gente Não fica com posso medo falar de nada se que- pronunciar. Como assim, cara? Mesmo porque Quando eu era moleque, quando nós éramos moleque, gordinho, pega a bola pra nós, velho. Pô, Não quantas tem vezes? essa. Hoje, ai, me chamou de gordinho. Aqui, ó. Porra, velho. Olha aqui. Óculos, exatamente. Eu, é. 4 olhos. 4 pega aí. olhos, exatamente. Então, Terrível, terrível. hoje fica esse negócio aí. a mãe dava Agora- 20 cruzeiros pra você falar, vai no mercado. Eu falo os de direita que somos nós que trabalhamos, que pagamos imposto, que é coisa de direita. É isso que eu falo. Certo. O nego Você é chama de bem engajado. viadinho. Meu amigo, viadinho vai pra É, puta que é. pariu, entendeu? Lembra da época da escola? Você já deve dizer, eu te pego lá fora. Lá Vou te fora. arrebentar. Não tem, eu te pego lá fora não Sabe? existe mais. Não. Quem fala te pego lá fora agora é a Van. A tia da Van te pega lá fora. É, eu, E aqui dentro já teve muita gente desse negócio? Claro que a gente teve muita gente elogiando e falando, mas teve gente falando, ó, chama um cara, ó, você não pode fazer a comida assim, ou querer dar... pitaco. Ou Não. mudar o prato. Não, mudar o prato Mudava? assim. Não, isso não. Uns cri-crizão. Não, isso não. Teve cliente que veio e falou assim: ó, a comida tá totalmente ruim, tá péssima. Eu não tenho o que Eita. falar pro cara, né? O que eu vou falar? Desculpa. Você me desculpa, o que eu posso fazer? Você quer trocar o prato? Vamos, posso te sugerir outro produto? Quer um abraço? Quer um. Eu não tenho o que Sabe? fazer. Eu lembrei agora de um casal que sentou aqui, um casal de mais idoso. Sabe, é um negócio que é totalmente fora do padrão, não tem? Sim, sem dúvida. O que aconteceu? Eu não Conta. quis cobrar conta, falei, me desculpa, eu não vou cobrar conta de vocês. Não, vou pagar conta, fizeram questão de pagar conta e foram embora. Mas que a comida tava fria. Pô, eu mandei o quente que não tinha mais por onde. Eu mandei 2 vezes. 2 vezes, É. né? Aí não dá pra agradar, né? Aí tem Não, coisa aí que. eu tô falando, nem é coisas que meio que Não sei, mas não sei como é que é, mas é meio maldade, sabe? Você vê que não dá é. pra. Aqui o dia da pessoa não tá legal, não sei, não dá pra gente falar também. Desconta. Enfim, Enfim. tem que administrar isso É. de alguma forma. Vamos falar de coisa um pouco mais técnica aqui, que seria o seguinte: o que você faz para o futuro? Como que você pensa em crescer mais? Porque uma casa como a sua, ela não é uma casa para ter uma rede. É bem claro isso. Um restaurante ímpar, um restaurante aconchegante, uma coisa tradicional da cidade. Ou você pensa em, vou abrir mais restaurantes para lá, para cá? Eu penso em abrir o restaurante. Não digo do mesmo Nome. segmento, não, o nome até pode ser. Porque o nosso nome é muito outra forte, né? especialidade, né? Sim. Mas outra especialidade, outro segmento, outra Pizzaria, linha. massas. Pizzaria, cara, é uma que fala pra você. Tá doido para fazer uma pizzaria. Tô, porque eu faço uma pizza. Porra, Eu já tive pizzaria. mais uma que arrancamos desse vaso. Teve o Cara, Cenarinho antes, não sei se vocês conheceram Claro. o Cenarinho. claro que eu conheci. E lá fazia pizza. E eu tive que aprender a fazer. Porque. Marra também. Vamos ter que fazer. Você tem que aprender a fazer. Cara, por que, aliás, fechou? O Cenarinho fechou? Fechou porque eu tive um problema lá dentro. E aí eu perdi o tesão. Perdeu o tesão do perdi negócio. o tesão. Foi isso aí. Almoço e janta. Só janta que não abre aos domingos e segunda. Domingo à noite e segunda à noite a gente fecha. Já faz alguns anos já, mas me conta a história dessa... Parece um deck ali que você fez, cara, sensacional. Então, eu isso vi daí montar aquele negócio. é Eu passei e verdade. comecei a falar, cara, o que ele pagou pro prefeito Então, para na arrancar um verdade, pedaço da rua? Ninguém sabe isso aí. Todo mundo acha que fomos nós que fizemos. Eu também A gente- acho. então todo mundo acha. Mas a gente não tem um centavo ali, nada. A única Pois, coisa que isso tem é ali bom. foi aquelas cadeiras amarelas que eu comprei. Você comprou para dar um... Depois, foi tudo aprovado, tudo documentação, certinho. Certo. Vocês são 2 mantenedores e um grupo de empresários da cidade. Eles frequentavam aqui à frente e dentre eles tinha um que era vereador. E em 2017 falou, ó, pessoal, surgiu um projeto de lei, toquei aqui, Não tem surgiu problema. um projeto de lei para implantação do parque piloto aqui na cidade.
E aí só tinha engenheiro, dono de fábrica de piso, outro fábrica de construtora. Vamos abraçar, vamos fazer? Cada um faz uma partinha aí e o negócio vai rolar. Pegaram, eles entraram no nome deles, documentação, eles pediram tudo, processo, tudo deles, não tem nada do cenário. O cenário hoje é mantenedor porque está na frente, mantenedor. É uma coisa, mas não tem nada a ver com o cenário, tem nada a ver, Tá. nada a ver com o cenário. Acho que a gente cuida da praça, só isso. E eles construíram. Nossa, é muito legal, cara. E entraram com todos os pedidos, aprovação, tem tudo no nome deles, aí eles fizeram as construções. Só que aí deu bucha de Associação do Cambuí. Tem uma associação aqui que é meio complicada. Indigesta. Né? Ela é complicada. Não, e faz umas coisas, por exemplo, isso é um negócio que foi um teste aqui. Era para implantação na cidade inteira. Alguém veio e falou, Por que é isso aqui? Alguém falou para você assim, pô, por que você fez aí e não fez para mim? Não, e disseram que nós fizemos para nos beneficiarmos. Olha só. Só que não foi a gente. E aí depois quando saiu a autorização saiu para 2 mesas nossas lá. Tá, Então a gente colocou mesa. ok. Mas não foi nada fora do... Tudo dentro da lei. Tudo dentro da lei, tudo legal, tudo. Inclusive isso é uma questão que meu pai era... Até você não ia abrir mão disso também, né? Não, eu sou advogado, Entrar numa a furada gente dessa. tem um nome aqui a zelar. Exato. Sabe, o nome do cenário tem um peso gigantesco que eu jamais vou sujar, manchar. Meu pai, uma coisa que eu falo, meu pai passou o nome dele para mim limpo. E vai meu manter. nome vai morrer limpo, ou que eu passo para alguém, mas vai limpo. É isso E o aí, nome do cara. cenário é a mesma coisa. Até com 36 anos aqui, nunca teve nada de errado, Show de bola. nunca vai ter. Eu gostei demais daquilo ali. É um lugar tranquilo e E é super gostoso. Exato, Porque um monte de bater um família papo. vem aí, criança, mãe com carrinho de bebê, Sim. sabe? Senhora de idade senta ali. É um Sem negócio dúvida. que... E para ter na cidade inteira, né? É um negócio de um espaço de convivência Sim. para todo mundo. Claro, não é só seu, eu diria. Não. É pra galera. Em 97, eu entrei com um pedido na prefeitura para fazer uma dessas 2 quadras, ou aquela quadra de lá, ou essa daqui. Inteira. Pegar Tipo um calçadão. inteira, a quadra inteira. Para fazer arborizar, colocar banco para praça, para criança, idoso. Todo um negócio mundo ganha. legal. Todo mundo ganha. Como tem na Vanhandava em São Paulo, que é a Rua da Família Mancini. Sim. É a rua inteira assim. Fiz um Arborizado. pedido da mesma bacana. coisa aqui. Nossa, lá é delicioso. Lá é delicioso. Sim. Mas não foi para frente. Política. Para variar. Política. O que você considera os 3 pontos mais importantes dessa casa, do cenário? O que é mais importante? Obviamente, claro, a comida, né? Claro. Mas o que mais você põe de valor que faz o cenário ser única aqui, ser uma coisa especial? Eu acho assim, foi o dono, né, primeiramente. Ei, lá, esses dois. Obrigado, Gente, Joaquim. sensacional. Né? Aí depois as outras coisas tudo, né? Porque senão, primeiramente a Deus, segundo ia ver isso, não for, né? Que vai. Você escolheu 2 bem fortes. Mas é isso aí, Deus está no comando, cara. Eu Escolheu acredito 2 muito bem nisso. fortes. Você dá para ver nitidamente que você está 100%, 110% envolvido no restaurante. Que a coisa não é somente um negócio. É uma coisa tratada que, no final das contas, ela uniu vocês de uma forma impressionante, né? Que isso é muito bacana. Todo né? mundo. É família. Todo mundo da família. É bem O isso. tratamento é assim. É isso, Rodrigão. Eu tento ajudar todo mundo, sabe? Isso toca a gente. Eu tô me segurando pra não É. chorar, velho. Porque eu sou um cara que chora fácil demais. Quando ele começou aí, Eu falo que... Quando eu falo para eles complicado, isso, cara. quando a casa vai bem, eu tento melhorar o salário de todo mundo, né, Joaquim? Eu tento dar uma... Tá junto tanto pra cima quanto pra baixo. Nós estamos no Ah, mesmo não barco. tem jeito, né, velho? Se Tem a casa vai bem, se eu tive um lucro legal, eu melhoro o salário deles. Não tem como ser diferente. Se você perguntou o negócio de crescer. A gente saiu de uma pandemia, cara, é um negócio que eu nunca na minha vida eu imaginei que eu fosse falar que eu gastei um dinheiro desse.
Eu venho de família simples, a gente não é rico, meu pai sempre trabalhou muito, eu também sempre trabalhei muito, mas eu nunca imaginei que eu fosse gastar essa quantia que eu gastei na pandemia para ficar vivo, para manter o salário Só deles, para manter aberto. para manter. Na verdade, minha preocupação maior era ter comida na casa deles, Entendo. dos empregados. Porque, Que estão cara, você imagina se tem uma família e você não tem comida para dar. Então eu falei para eles, presos em casa? velho, se acabar meu dinheiro, nós vamos acabar com a comida daqui. Vocês vêm comer aqui, né, Joca? Traz a É família isso aí. Sabe, o principal era dar uma grana para eles ter comida em casa. É isso aí. Aí você tem que manter a casa aberta, é só dinheiro que sai, não entra nada, a gente não tem histórico de delivery, não tem. Então Foi difícil, foi foi mais difícil, difícil. foi difícil. Eu gastei quase R$1 milhão, cara, Ave Maria. nesses 2 anos. Eu nunca na minha vida eu imaginei Pensou que eu ia que- falar que eu ia gastar um dinheiro desse. E foi terrível, realmente. Essa situação da pandemia. Eu tô pagando até hoje, né? Tá todo mundo pagando. mundo. Todo mundo que passou a pandemia, que tá vivo, tá pagando Que por nada. teve, todo mundo que teve a preocupação que você teve, porque teve gente que simplesmente fechou e tá tudo certo, bola pra frente, põe meu dinheiro no não banco. tinha um histórico, né? Não Eu tem falei, nome, pô, não tem eu nada. não posso deixar o cenário acabar, né, meu? Sim. A minha aqui? Peraí, deixa eu colocar aqui que a gente não tá O preparado cenário aqui tem uma para o nosso, história, né? nosso convidado ilustre. Começou meu pai e meu tio, eu não posso deixar acabar essa história, né? Não. Uma E história passou e no fim das contas a coisa vai se estabilizar, se Deus quiser. Com mas- o trabalho que vocês estão fazendo aqui, não tem como isso dar errado. Está comprometido, comprometimento, eu acho. É amor no que faz, não é isso, Rodrigão? Esse negócio essa força, né? é fato. É fato. Quem sobreviveu foi isso. Quem teve amor, força, na coisa. Agora a gente tá tentando fazer um caixinha aí pra dar uma reforminha, pra dar uma melhorada, Dá né? um up. Você faz assim, como que funciona esse negócio do restaurante de reforma ou de layout em si? É anual isso? Eu tenho um amigo meu que ele tem academia, por exemplo, falando de um outro segmento. Todo ano, nessas férias férias não, né? Esse negócio de fim de ano e ano novo, ele fecha e dá um upgrade. Você volta, sempre tem uma coisa nova lá. Não, sempre a manutenção você tem que fazer anualmente, né? Pintar, cadeira, toalha, mesa, as coisas tem que fazer sempre, né? Não tem. Durante o decorrer do ano você vai. Aparece esse negocinho aqui, você vai fazer, então faz em tudo. Toca o pau pra. Já aproveita, porque não tem tempo, né? Deve toda hora entrar. A reforma, nós fizemos o quê? Meu pai fez 2, 3 reformas, né, Joaquim? Foram 3 reformas. A última foi muito significativa, né? Estrutural, mudou bastante a estrutura da casa. Cara, acabei de lembrar de uma coisa. Era fechado com eu não sei, eu vou falar grama, mas eu não sei o nome. Era tudo verde, cara. Você arrancou aquele negócio. O que aconteceu? Era lindo aqui, era uma cara. trepadeira linda. Mas, Linda, cara, maravilhosa. era lindo, assim, maravilhosa. aquele negócio. E você colocava uma luz verde assim também Eu de tenho várias noite, fotos. o negócio ficava sensacional. Devia dar um só trabalho que, danado aquilo. Então, só que o problema é esse. Elas começaram a subir no telhado e na calha. E aí Ei. levantava a calha e telhado. E começou a dar E infiltração. começa a ser. Aí eu mandei cortar 2 vezes. A terceira de novo, eu falei, pô, Não, não, chega. arranca. Chega de Porque era sofrer. mais nota pro cara vir Fazer, arrumar as porque coisas. era retinho, Rodrigão. Retinho, assim, ó, a coisa mais linda do mundo o negócio. Gente, eu digo a vocês, realmente, eu me sinto lisonjeado, me sinto honrado de ter escutado um cisquinho da história que é o restaurante de vocês dois, ter oportunidade dele sentar agora na mesa, a gente até vai fazer com ele, O não Joca só ele, depois no próximo aí, para escutar as histórias mais escabrosas aí, tem, viu? que eu sei que vai ser uma resenha bem bacana. O Menu Brasil, ele quer realmente mostrar a verdade dos bares, dos restaurantes, dos donos. A história Eu por não trás sei dos se a gente está bastidores. se a gente tá no caminho certo. Eu sei que a gente está com muito amor e Tá com trilhando. muito empenho para fazer o melhor possível, para que todos saiam ganhando. Tá trilhando. Vocês mostrando a história, os nossos seguidores, as pessoas descobrindo locais que elas jamais pensaram ou tiveram oportunidade de frequentar. Aqui uma coisa interessante, que muita gente fala, inclusive, dos novos clientes que têm vindo. A hora que eles passam na frente, muita gente não quer entrar, porque fala, é pequenininho, é só o salão da frente, não imagina.
Sim. A hora que entra aqui, fala, nossa, que grande. Mas Exato. isso eu que fico ali no caixa, na parte da frente, o que eu vejo de cliente fala assim, a hora que passa ali, nossa, que grande que é aqui dentro. É o caso prevenido. Porque o pessoal não tem, passando na frente sei o quê, são 10 metros de fachada? Mais ou menos, eu acredito. Ali, Quase. nossa, então é isso que a gente quer mostrar. Eu agradeço muito a você ter dado esse tempo, essa oportunidade para a gente conhecer vocês. O Menu Brasil, ele vai continuar fazendo sempre isso, trazendo histórias reais e mostrando para vocês os pratos, para que vocês tenham a oportunidade de saborear essas maravilhas que eu não sei você, mas eu pareço assim um robozinho, cara. Eu vou sempre no mesmo lugar, sabe? Com comida, não é assim. A gente tem que parar com isso, porque às vezes você está perdendo de conhecer novos locais, que tem assim um cara desse aqui que sabe cozinhar pouco aí, pouco mais de 30 dias que ele entrou na cozinha, e tá na sua cara, tá aí, pertinho de você, e você fica batendo sempre no mesmo restaurante. Como você falou, o mercado é para todos, e o restaurante, imagina se tivesse só um no planeta, ia ser muito chato, né, gente? Tudo é bom, ter várias opções, às vezes você quer comer carne, às vezes você quer comer frango, peixe, enfim, um lanche, hambúrguer que veio, caiu. De sabores diferentes também, que a gente não Exato. experimentou, quer conhecer, coisa Eu estava nova. falando com o Rodrigo esses dias sobre tempero, que tem a minha esposa, ela cozinha razoavelmente bem, e ela faz um feijão com louro, com a folha de louro. E a gente chamou uma pessoa em casa para comer, a pessoa não gostava de louro. É complicado, né, se agradar todo mundo. É o que você falou sobre os clientes. Como é que eu vou saber o que você não come? Você está comendo aqui um bife gigante que tem alho em cima. Se tu não gosta de alho, meu amigo, você avisa antes. Você não gosta de alho e faz o alho. Não, peraí, cara. Peraí. Eu vou voltar aqui. Peraí. Fala aqui perto desse microfone. Você faz alho o dia inteiro e tu não come alho. Não como. Não. Por quê? Porque eu não gosto mesmo. E pimenta também não come pimenta. Não, É um baiano. Vira um baiano É um baiano que não come pimenta. Baiano e não come pimenta. Tá nascendo. Olha, a gente é verdade. surpreendido todo dia, gente. Todo dia. Acabei de... Lucas, O que você usa de diferente de tempero? traz 4 águas pra gente, por favor. O que você usa de tempero para você? Só sal. Não fala que é só sal. Não, pra mim em casa mesmo é isso aí, é só a gordura mesmo. Eu gosto de feijão com tranqueira dentro, né? Em casa é assim. Entendi. Cozinho com osso dentro, pernil, coisa Nossa. assim. Aqueles... Cara, Faz um feijão, velho. Só cozinha. Em casa eu faço Só direto cozinha na assim, banha ó, aqui. o Chico faz em casa aí, ó. Feito na banha. Quando eu vou pra cozinha, os filhos, mulher, já fica, hoje vai ser coisa boa, hein? A sua mulher cozinha? Bem, viu? Em casa, Mas não chega mim, perto. Comida pra mim é... Ela conhece o fogão da tua casa? Ou... Ela conhece o fogão da tua casa ou ela nunca passou lá perto? Não, ela fala, tá comigo cozinha bem. Você que tá de fora, e aí os dois empatam lá? A esposa dele? É. Não conheço. Ela não comida, conhece. Não conheço. Mas ela cozinha bem, viu? Não conheço. Manda Assim, bem pra também. caseira, comida caseira mesmo, né? Entendi. Ela cozinha bem, viu? Muito diferente. Galinha caipira, faz uma galinha com Muito diferente de cozinhar para 4, 5 pessoas e para Para um restaurante? como é que Muito que muda diferente, muito, né? Muito. fogo, tempo, como é que é? Tem, o tempero, né? Tudo é diferente. Em casa, nossa, nem pode nem comparar, né? E como é que é? Chega o prato, vai pedindo os pedidos, obviamente. Chega um cara novo, como é que faz para o cara não esperar 3 horas para você atender todas aquelas mesas ali primeiro? Você fala aqui? Moça, aqui Eu tem- sentei aqui, tem 10 pessoas sentadas no... Aqui Eu não tem entendi como é que chega tão aqui rápido tem uma dia, comida. assim, de quando é pau, de movimento, de quando é prato de cultivo mesmo, tem que seguir assim pelo que vai chegando primeiro, vai atendendo Ordem de primeiro. chegada. Ordem de chegada. É isso aí. Amém. Amém. Ordem de Tem chegada. alguma coisa que é congelada e tem que fazer depois? Algum prato assim que o cara... Não, Pede não. É só mesmo que tem só esse prato, esse aí, aquele ali, ó, o filé cenário, que isso aí é. Que é complicado para manter, né? Não tem como manter. Eu vou tomar... Você quer uma água? É Tá tomando já, né? Esse Entendeu? Rodrigo tá rápido no gatinho. Aí o resto não, o resto é tudo descongelado mesmo. É vida, né? Tem mandioca, frita, tudo, mas aí frita na hora, tudo na hora. Os grãos vocês fazem já em grande quantidade? Já faz quantidade, normalmente que é isso, não tem como, não tem Mas aí a tempo, né? carne, o cara pediu, Na carne aqui é o churrasqueiro aqui, viu? É porcionado.
E eu só mando lá, eu ar-condicionado, comando a churrasqueira. cozinha. Entendi. Agora, ali embaixo. e o churrasqueiro aqui embaixo. Não, para dois não Mas dá. aí, pediu, ele coloca na hora pra fazer, Na hora. ainda é o tempo de assar mesmo, né? Que É. negócio que nem espetinho, a gente vai nos espetinhos por aí que tem um monte já pronto. o Não, cara só não. pede, ele faz Não, na horinha aqui. fazer na hora. Tudo na Não, hora. porque é carne nobre, né? Eu não posso deixar ela fazendo. É o pediu, vai sair, né? É, porque pediu. passou o tempo, ela começa a secar. É igual os carreteiros. Carreteiro eu gosto de fazer tudo na hora. Eu não gosto de fazer carreteira e deixar fazer, deixar Deixar não, pronto. Não, Quantidade, faz tudo na hora. faz na hora. Nossa. E faz um pouco antes, eu acho que o feijão, porque o feijão quanto mais Feijão e o curtinho, arroz. O feijão e o arroz, isso aí O não tem arroz, isso jeito. faz antes. Às vezes, assim, que nem sábado, domingo, eu deixo as coisas meio preparadas já, né? Se Entendeu? precisar fazer mais, Aí se eu vou fazendo os poucos, vou fazendo, mas já deixo preparado Já lá. faz uma alguns quantidade. que você sabe que sai mais, Claro, já deve dá uma estar tudo adiantada pronto. neles. É, fica Deixa tudo pronto. pré-preparado. A Preparado. polenta também. A polenta já deixa preparada mesmo, assim, já pré-feita, Pré-feita. assim, né? Pra poder pedir, senão na hora não dá conta. Só dá um susto nela e só. Show de bola, Correr. gente. Rodrigão, mais alguma coisa que você ficou aí, cara? Que você tem uma... Aproveita você. Esses dois são caros. Você tem uma curiosidade? Eu queria saber um pouco mais sobre a questão de administração. Eu sei que é um restaurante que você já está tempo, né? Mas muita mudança de fornecedor, né? Grãos, a própria Entra carne. algum fornecedor Não, o novo? fornecedor Entra? É padrão. O fornecedor é o que a Se gente um cara tem. chegar aí e falar, olha, eu tenho Tem um vários que alhozinho bom. Não, isso aí a gente até dá uma olhada, né? Porque isso não é o padrão nosso de comida, isso é um acessório. O padrão principal nosso são as carnes, As né? carnes, não muda por nada. Isso não pode. Você não pode. Eu falei, a picanha tem 30 anos. Não é um Eu fornecedor. perguntei dos temperos, porque de repente tem, usa alecrim, usa louro, usa isso aquilo, mas vocês vão no Ceasa pra poder olhar, tem coisa que vocês vão lá pra pegar na mão, batata, uma coisa. Não, isso eu vou no Ceasa. Eu vou no Ceasa toda segunda-feira, segunda ou sexta. Aí depende do tamanho da compra que tem que ser feita, a gente adequa na semana. Show. Mas o tempero é mais ou menos a mesma coisa, não muda, que senão, se você mudar o tempero, você muda o padrão da comida. Sim, mas é você que escolhe isso daí? Você, como é que é O o tempero já vem pronto, é de industrial, né? industrial? Já vem pronto. O pessoal tira pedido. Você vai no Ceasa, como é que é lá o processo? O Ceasa do tomate eu já peço para vir tomate bem mais verde, escolhido. Se vier tomate ruim, eu já não pego, eu devolvo Deve ser uma um caixa. trabalho isso, cara. Mas Né? é uma coisa bem interessante de saber. Você pede e coloca, chega aqui para poder Tem entregar, um cara que eu ligo já para ele e falo, Zé, parceiro. vai, parceiro. Então, uma vez só que veio coisa ruim, eu falo, não quero esse. Aí nunca mais veio, então. E eu peço tudo para ele. Então chega já tá tudo prontinho, tudo separado. Laranja num box. Laranja, limão, tangerina, que agora acabou a época, né? Num box. Batata no outro, batata e cebola no outro box. Ovo, melancia, abacaxi no outro lugar. Mas a gente já tem Já tem o os esquema. nossos parceiros, Já vai. Pedido, né? As bebidas, os vinhos, como é que são? Os vinhos. Nós temos duas adegas, né, que fornecem pra gente. A Lentejana de São Paulo e a Gran Cru aqui de Campinas. Então a gente tem uma carta mais ou menos específica dos dois que vai trabalhando. Conforme a quantidade Eles de vieram, comprando. fizeram uma harmonização Fizeram. e fechou isso aí. Fica mais tranquilo para você trabalhar, né? mais fácil. Bem mais. Eu Bom, tô querendo fazer uma parceria agora também, parcerias. pra gente montar um pedacinho de adega aqui dentro. O cliente... Eu tenho uma adega ali, mas é minha, particular, própria. Eu queria montar uma adega, pegar uma parede dessa, por exemplo, e montar uma adega legal, climatizada. CD para um CD pro fornecedor, patrocinador, um isso. cara que vai pôr aí uma marca dele específica. Isso. Bem bacana isso. Porque eu costumo tomar vinho regularmente, tenho essa adega também em casa, e eu não entendo nada de vinho, né? É bom ter alguém para falar pra gente o que você vai tomar. Você vai tomar vinho? Que vinho que você vai tomar? Eu compro na internet pela cara do rótulo, fantástico. Vem muita gente aqui que são enólogos, né? Apreciadores de vinho mesmo. Tem um grupo de quarta-feira que vem aqui, um grupo grande, tem quase 20 pessoas. Nossa. E eles trazem vinhos próprios dele. A gente, outra coisa. Esse negócio da rolha, né? Que chama? Como Né, é que é? então, rolha. Se a pessoa não consumir nada, eu cobro uma rolha. Certo. Mas se ela vier consumir produto da casa, pode trazer o vinho à vontade, não tem problema nenhum.
Outra coisa, vinho meu, Se o cara vier aqui comer um dos pratos, saborear um dos pratos, ele pode trazer o vinho, você não vai cobrar normal, essa normal. rolha. Vários clientes fazem Isso isso. é legal, cara. Vários Isso é clientes bem fazem isso. legal. Mas eu acho que porque- o certo é isso mesmo, né? Porque eu vou cobrar a rolha do cliente. O cliente está Porque aí- vindo comer o meu produto que eu vendo, que é o que eu quero vender. Não veio usar sua mesa. Por exemplo, o vinho. O vinho eu não vendo, a maioria dos clientes coloca 60%, 70%, 80% de lucro sobre o vinho, o custo. Eu coloco 50%, porque eu não vendo Certo. vinho. Não é seu negócio, não é seu. Entendeu? Eu quero vender a carne, o vinho é para acompanhar, é um acessório. Sem dúvida. Eu tô lendo ali que tem Wi-Fi, colocou duas. Veio gente ver jogo aqui ou você estava fechado? Muito pouco, vem algumas. Porque não é o time também do não é, o restaurante. pessoal que é O em bar, restaurante não né, que é lugar aberto. balada, que é- aquelas diferente, coisas cheias né? de grito. Exatamente, é outra não é? coisa, é outro público. Olha, o que eu notei conversando com você, esse papo que a gente está tendo, é que você e, consequentemente ele, por vocês estarem juntos tanto tempo, vocês são muito focados no que oferecer e no que vocês são. Vocês não se perdem com as modinhas e nem com os ventos que batem. Vocês se firmam e realmente tem um padrão, como você falou no começo, é um padrão nosso isso aqui. Mas aqui eu acho que tem que ser assim mesmo. Sem dúvida, tá tem. mais que certo. Eu acho que tem que ser, eu acho que essa da casa mesmo, que tem, que coisa, porque aqui o nome aqui eu falo pra você, ó. Aqui ganha quantas vezes, Vasco? Melhor carro. 22. Sensacional. 22 É prêmios. coisa de. Veja, cara. E fala mais coisa. A Veja tem outros prêmios além só da casa. Teve a Metrópolis, teve uma da 4 rodas também. Teve uma também que era uma revista acho que era de barco, que a gente saiu também. Mas faz tempo essa faz tempo aí. Entre 88 e 92. Tá, uma coisa Foi mais. bem mais antigo. Mas eu lembro que marcou por causa de barco. Isso marcou. Só da Veja são quantas? 20? Ah, não, prêmios total mais de 22. Total de prêmio. Cara, Da vez acho que foi Sensacional, né? uns 12, eu acho. Bastante, foi da vez foi bastante. E todos os prêmios são da casa ou tem prêmio que é de um prato? Não, os prêmios eram da melhor carne. Melhor carne. Não era da casa. Sempre foi da melhor carne. Sempre da melhor carne. agora esse negócio de carne, eles começaram a ter essas boutiques de carne, né? Isso é novo, né? De uns 5 anos pra cá Swift, que tem, né? Auroch, Auroch. Aurora. É uma carne que eu diria que chama de boutique porque ela tá mais limpinha e tá colocada num plástico lá, mas Colocada a vácuo, o corte dela ele é mais delineado, né? Ele é mais certinho, mais padrão. uma E coisa tá a que mostra ali, né? tá ali fácil para pegar. Eu, Muita coisa que muitas churrascarias têm feito isso Gente, também. dá licença aí que eu vou. ô meu querido, ó, gente, Como é? ele veio só dar uma palhinha pra gente. Esse aqui é o nosso Joca, Joca, muito obrigado, Joaquim. viu, Joca? tá com a Muito gente obrigado. aqui faz 33 Obrigado anos. Também, viu? Esse aqui é prata da casa. Esse é um dos alicerces nossos. É isso aí, Joca. Depois nós vamos fazer contigo aí daqui a pouquinho. Valeu. O Prazer, viu? prazer eu, que isso. Vamos fazer a sugestão do chefe. Ó, aí. Joca, a sugestão do chefe. Pega ali, Joca. Aquela sugestão que você falou pra gente fazer, ó. Fala um pouco do prato, Joaquim. Fala um pouco do prato. Não, prato. Joca, vem aqui perto, aqui, ou do meu aqui. Põe de perto de vocês aí no. Isso, Joca. Juliano, põe perto Aqui? de vocês aí, Deixa eu dá tirar uma essas coisas experimentada daqui. na batata de brócolis. Eu não vou experimentar agora, não, cara. Quando eu começar a comer, eu vou comer tudo isso aí. Falando aqui, eu não vou dar um sorriso de brócolis aqui nunca, jamais. Não vou comer um pedaço. Aquela coisa. Não vou fazer isso, não. Quem que inventou? Como é que surgiu o negócio? Vocês sentam e falam assim: vamos colocar batata? Vamos colocar brócolis? Quem que fala isso? Não, aqui quem. Que Vasco ficou esse prato aí com o Vasco, né? Esse prato aqui, Olha a altura da carne, cara. Eu olhando aqui, gente, vocês não estão vendo, mas ela deve ter o quê? Uns 3 centímetros. 3 centímetros de filé mignon. altura, assim, de filé mignon. Esse prato é o seguinte, é um prato famoso que tem em São Paulo. Não sei se você já ouviu falar do filé do Moraes, Não, em São Paulo. não. Eu não conheço. Eu não. Esse é um restaurante muito famoso De nome não me aqui no recordo. centro de São Paulo. E esse prato é o filé do Moraes, é um filé mignon com alho, brócolis e batata frita. Como é que chama essa batata? Essa é a batata rústica. É rústica. A gente só mudou a batata para batata rústica. Nossa, E é um gente. prato que tem muita saída. Quem come de novo, volta, repete. Em cima Ué. da carne, fatias de alho. É uma Lascas lâmina. de alho, lâminas. Lâminazinha de alho.
Se você Já consegue, pensou, cara? consegue ver daí, a laminazinha de alho. Ah, Ele que corta. Até comigo, eu adoro alho. pois é, aí, ó. Você não vai poder Você comer vê? isso aí, tá vendo? Não, não. Vai falar ele não come alho Faz aqui, compra o alho inteiro e ele vai É. tudo. e faz. Bom, Que trabalho caprichoso. você tá precisando fazer alguma coisa agora? Vou, Porque a gente arrastou ele pra cá, gente. Ele tinha que Não, fazer agora outras chegou coisas meu horário, aí. tem que, Tem que trabalhar. tem que Muito trabalhar, obrigado. viu? Obrigado, Obrigado, vocês, Joaquim. viu? Muito obrigado. Valeu. Depois Obrigado, velho. vamos falar sobre mais pratos aqui. Vou chamar você para ter uma resenha só a gente aqui. E fala um pouco mais dos outros, né? Esse daí, o seu pai teve inspiração nesse de São Paulo. Em São Paulo, ele me levou para comer esse prato lá. Vou deixar aqui. A gente foi junto comer umas 3 vezes. Eu e ele, com alguns amigos também. E aí, alguns amigos pediram para fazer esse prato aqui. Eu falei, vou fazer. E aí fiz, lancei. E vem sendo um sucesso. Sucesso. Graças a Deus tem bastante aceitação e bastante pedido dele também. Almoço é o seu forte aqui? Meu almoço tá mais forte. Tá forte Meu agora almoço nesse tá bem momento. forte. Esses, Graças a esses Deus. restaurantes que brotam ao redor, eles de certa forma ajudam ou não? Porque a concorrência, você veja a loja de carro, você notou que os caras colocam todas as lojas uma do lado da outra? Eu sempre, como eu sou publicitário, eu vou fingir que não. Eu sei por quê, mas eu vou fingir que não. Eu não sei por que um cara monta uma loja de carro do lado do concorrente. E aí todo mundo junto. E restaurante também é assim. Mas você vê que é diferente, né? O carro, ele vai, acredito que seja assim, ele vai por uma oferta, por um bom atendimento, por uma loja que seja uma loja agradável. A comida ele vem pela especificidade da comida, né? Pelo Sim. padrão da comida, pelo que ele quer comer naquela hora, naquele dia, naquele momento. Falando por mim, eu diria que você sai no sábado com a família, você fala, vamos comer um peixe. Já está aqui no meio, você já vai num local. Eu acho que nos restaurantes, eu não vejo uma concorrência tão grande em restaurante. Eu vejo mais a concorrência, sabe do quê? No McDonald's e o Burger King, por exemplo. Que eu gosto do burger e meu filho gosta do McDonald's. Eu tenho sempre que ir lá. Eu vejo mais em outros pratos. Então, mas aí são duas empresas que focam no mesmo segmento e aí briga mano a mano. E um produto. Você tem peixe, E você tem tudo, você tem as coisas E aqui. você sabe que só pode abrir Burger King, sabia disso? Só pode abrir Burger King a tantos metros de onde tiver o McDonald's. Se não tiver McDonald's, não pode abrir Burger King. Se eu quiser abrir um aqui no Cambuí, Eles têm lá tem que ter o na McDonald's. franquia. Se não tiver, você não vai abrir. Parece que eles são amigos, né? Parece que andam junto. Mas é isso, né? né? Pode ver onde você vai um Burger King e você vê o McDonald's do lado. O McDonald's gasta pra saber onde é que é o melhor lugar. Aí o Burger King É. vai lá e põe E o contrário já não é. O contrário, você não vê um Burger King sem nada do lado. Entendeu? Você vê um McDonald's sem nada do lado. Nesse lance de concorrência de outras casas, eu quero voltar num assunto bem bacana, até para o público saber. Então, eu Você ia falando voltar- do cenaria, ia falando voltar da no negócio pizzaria, falando. Do segmento de carro. Por exemplo, o carro, se ele não tiver um Isso, volta. Onix aqui para comprar nesse aqui, ele tem um Onix aqui por melhor preço, por menor, Cor por mudou, atendimento. enfim. A picanha aqui é a picanha daqui. Não tem outro, não vai Entendeu? ter. A massa do Fellini é a massa do Fellini. Entendeu? É A diferente. A salada daqui esqueci do nosso amigo aqui Não vou do falar o Spice. nome. Ah, tá. Pô, Salada do Spice é quem vai no Spice, entendeu? É bem específico, né? Eu não vejo, eu particularmente não vejo uma concorrência, porque cada vez você está com vontade de comer uma coisa, uma vez você vem no seu, É outra vez exatamente eu vou no isso. outro, eu vou no outro, É e exatamente assim isso. segue. Por exemplo, você falou dos carros. Se eu não pegar um Onix aqui, eu já saio daqui e entro naquela loja ali, que se ele fizer melhor, eu compro dele. Sim. Aqui não, eu quero picanha, eu vou dar uma picanha lá. Não existe essa de se fizer melhor lá, porque não tem nem igual. Entendeu? Não tem nem igual. Eu quero uma comida mediterrânea, eu vou vir aqui no único, do Jurandir. Sim. É bem assim. Aliás, falei com o bem Jura hoje. segmentado. O Jura está convidado a participar aqui. O Jura é show. Tá O Jura é com uns horários aí meio. um cara de muita apertado. experiência também, vale a pena. Um cara bacana de se Um conversar. cara que eu converso, aprendo muito com ele, sempre. Você falando de aprender coisa,
vocês têm um grupo, né? Eu vi que tem o pessoal do Camburi, mas vocês têm algum networking entre outras pessoas, no mesmo lugamento, vocês trabalham juntos, andam juntos? Ou algum tipo de associação? Tem a Brasel, Associação de Bares e Restaurantes da região de Campinas, região metropolitana. Ajuda ou atrapalha? Ajuda, faz bastante coisa pelo setor, pelas entidades. Ela é atuante. Ela é atuante, bem atuante. O Brasil são pessoas sérias que estão lá, são só donos de restaurantes, são Legal. pessoas do segmento, do setor. Legal de chamar o pessoal para gente. Exatamente. Pensar nisso daí, porque é bem bacana. Desculpa, eu tô... Deixa eu voltar numa coisa aqui com ele, que eu quero saber, que eu acho bem pertinente. A vontade que você tem de abrir outro restaurante, ela é bem próxima da realidade ou está engavetado isso daí? Na verdade, Você vai esperar o com ano essa começar? pandemia, precisa dar Governo, eleição. Tô triste que a Copa não foi do jeito que eu queria. Copa atrapalha? Pro meu segmento, dependendo do horário, atrapalha. A Copa, muita Dependendo do gente horário, reclamando, trabalha. falando, meu Deus do céu, vou ter que fechar mais cedo, funcionário ver jogo, enfim. Porque tem uma lei, né? Tem. Que obriga você a dispensar o funcionário 1 hora antes. Se ele for jogar, não é isso? Só se ele for jogar. Se não for convidado da comissão técnica, não vai, não. No jogo do Brasil, tem isso mesmo? Tem. É verdade. Uma lei que obriga você a dispensar os funcionários 1 hora antes. Se você não tiver, como é que chama? For monitor, televisão no local, Monitor. for televisionar, você é obrigado a dispensar 1 hora antes. Me fala dos pratos, né? Esse daí teve essa experiência em São Paulo, ele trouxe. E os outros? Teve experiência na onde? Qual Os foi a outros ideia de pratos, criar? na verdade, é o padrão que a gente tinha de caseiro, né? De... Influência da casa? na verdade, por exemplo, o que tem de porção de os arroz, as saladas, que foi meu pai que criou, é a experiência que ele tinha de casa, caseira. Que ele trouxe para o Que ele negócio. trouxe isso. As carnes, era o padrão que tinha na época comercial. Picanha era muito vendida. Então eu fui procurar a melhor picanha que tinha. Entendi. Então, procurou o top das picanhas. E aí foi agregando as outras carnes também, né? O frango é um frango super suculento, molhadinho na seco, gostoso, com provolone, bem temperado. E ele que criou esse provolone? Assim. A Isso foi ideia dele ou ele... Não, foi ideia daqui dele. Isso foi Nossa, ideia dele. sensacional. Foi para montar, não. Essa o frango provolone não foi ideia dele, não foi. Fizeram o tempero, o frango ele fica marinando, né, no tempero. E depois põe na grelha, foi o que eu falei antes. Põe na grelha, um lado. Sandubão com um queijo no meio. Põe uma fatia de provolone grossa, enquanto a grelha na outra parte. Grelhou um lado, joga em cima do provolone com a outra fatia de frango, faz o sanduíche, dá uma viradinha e solta pra mesa. Ele derretido, né? Põe aquela chapéuzinho em cima para abafar, para derreter mais, né? Nossa. Gente, eu tô vendo que eu vou passar, assim, muita vontade falando com esse povo de comer os pratos. Olha, a gente tem um prato aqui na frente, olhando pra gente. Vamos ter que fazer essa sugestão do chefe mais elaborado. Essa daqui é só para vocês terem uma noção do que tem aqui no cenário para vocês provarem. Vocês estão nos assistindo, curte aí, toca no sininho, vai estar em todas as redes sociais, vocês já sabem quais são elas. A gente está fazendo isso com muito amor. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal, olha aí, ajudando a gente. Quando eu faço assim com o dedo, o cara vai fazer o milagre. O Rodrigão que se vira com isso daí. Eu quero que você repita de novo o seu site e as redes sociais para o pessoal seguir você. Rede social, Facebook, Instagram, Cenário Campinas. O site é cenariorestaurante.com.br. E o telefone nosso, WhatsApp, 19 DDD 999 53 9552 e o fixo da casa, DDD 19 3252 5333. Horários de funcionamento: segunda aos domingos e às segundas. Domingo das 11 às 4 da tarde, a segunda das 11 às 3. À noite nós fechamos esses 2 dias. De terça a sábado, das 11 às 3 da tarde, de terça a sexta.
e das 5 até as 10 da noite. Aos sábados, das 11 até as 5 da tarde, a gente dá uma paradinha de 1 hora, dependendo da clientela, se tiver bastante cliente, a gente fica, vai direto também, até as 10 da noite. 10 da noite. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Só tenho a te agradecer, meu irmão. Muito obrigado. Eu que agradeço a você, ao Juliano, ao Rodrigão, ao Joaquim que veio aqui com a gente. Cara. Joaquim, esse daí foi uma conversa muito gostosa. Sensacional. Foi bem gostosa a conversa. Espero que você tenha gostado. Você viu que não é um bicho de 7 cabeças. Muito É bater legal. um papo. É bem isso aí mesmo. Deixar a emoção fluir, deixar a resenha fluir, porque eu tenho certeza que vocês querem isso. Vocês querem a realidade e realmente conhecer um pouco mais das casas, dos lugares. Emotivo eu sou. Eu penso no meu pai. É isso aí, mas não tem quem não... Eu olho para tudo aqui e eu vejo meu eu pai. fiquei engolindo seco aqui para ser forte, mas é complicado. Então, mais uma vez, foi muito bacana isso daí. Rodrigão, fala tchau. Ele não está aparecendo, mas ele está aqui. Fala tchau. Isso, põe a mão, isso aí. Obrigado para você também. Obrigado a todos aí. Gente, e aproveitem o nosso bate-papo. Hashtag volta Vasco. É isso aí. Um abraço.